Tamires Santos e Laila Fernandes, bem-vindas. Boa tarde para vocês, tudo bom contigo? Olá, boa tarde, tudo bem? Então, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas em relação ao procedimento de depilação definitiva LED. E no finalzinho da apresentação, a gente vai fazer alguns sorteios para as pessoas que participarem, né? A gente vai fazer o sorteio de 3 sessões de depilação da área de axilas, né? Uma sessão por pessoa, uma limpeza de pele e 2 revitalizações faciais. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, João. É isso mesmo, gente. Vamos fazer sorteio, interajam bastante. Entre em contato também com o telefone, o WhatsApp da rádio. E no final a gente vai fazer o sorteio das sessões. E eu queria que vocês falassem o que é a depilação a LED. Então, a depilação a LED, ela é um método de depilação que, digamos assim, vamos consertar um pouco. A gente tem o hábito de falar de depilação. A palavra depilação, ela significa quando você tira o pelo rente à pele, não tira o pelo da raiz. Porém, a gente utiliza essa colocação de depilação porque é um método mais conhecido. Mas o método ideal seria epilação. Por quê? A depilação a LED, ela remove o pelo da raiz. Precisamos emitir um feixe de luz em cima desse pelo para poder necrosar a raiz do pelo. Esse processo ele é feito de acordo com algumas sessões. O procedimento ele não é feito já na primeira sessão, a remoção total dos pelos. Então, a depilação, ela nada mais é do que a remoção desse pelo da raiz para que fique algum tempo, um prazo mais longo, sem esse pelo retornar. Muito bem, já foi esclarecido muito bem. Agora, muitas pessoas vão ficar naquela dúvida, né? Esse método, a pessoa sente dor, o paciente sente dor ou não? Esse método causa dores na pessoa? Essa questão varia muito de acordo com a sensibilidade do paciente, né? Já que algumas são mais resistentes e outras são mais intolerantes à dor. Porém, a tecnologia, o equipamento que a gente utiliza, emite cria uma película de gelo que causa analgesia. Então, ela não causa tanta dor como os outros aparelhos. E a pessoa usando a pomada anestésica para o procedimento, ela pode usar ou não? E isso influencia no procedimento? No caso da depilação, não é muito recomendado utilizar pomadas anestésicas. Por quê? Todo produto químico em cima da pele, o feixe de luz vai fazer efeito. Então, corre o risco de vir a causar algum dano no tecido. Então, a gente não recomenda utilizar nenhuma pomada na região de aplicação. Como o aparelho ele é um aparelho mais tecnológico, ele tem um sistema de resfriamento na ponteira. A ponteira dele chega até menos 15 graus Celsius. Então, não há necessidade de utilizar a pomada anestésica, porque o frio já faz uma certa analgesia no local. O procedimento não é 100% indolor, mas também não é algo, digamos assim, intolerável. O resfriamento ele ajuda bastante. Então, por conta da temperatura, então não é aconselhado. Também, e o feixe de luz emitido da máquina, porque quando o feixe de luz entra em contato com a pele, a pomada ela é um produto químico, querendo ou não. Então, vai vir a acontecer, pode vir a acontecer algum problema na pele, uma queimadura, uma mancha. Então, por isso, a gente não recomenda utilizar absolutamente nada no local antes da aplicação. Lavou em casa com água e sabão, faz a sessão, a gente recomenda uma pomada pós-procedimento, mas antes, Entendi. nada. Era isso que eu ia perguntar, se a pomada poderia ser recomendada o pós-atendimento também. Isso, a anestésica, no caso, a gente não recomenda, mas a gente passa uma outra pomadinha que é para hidratar a pele, preparar direitinho já para a próxima sessão também. E por causa de alguma intercorrência que pode vir a acontecer, a pomadinha já está ali, alguma reação alérgica da lâmina, alguma coisinha assim. O LED, ele é definitivo? A depilação definitiva. O LED a gente coloca ele como semi-definitivo. Se eu falar para você que é uma depilação definitiva, eu vou estar te prometendo que é algo que não vai retornar nunca mais. Então, assim, a depilação, ela tem um prazo bem prolongado. Eu já tive clientes que finalizaram sessões comigo que ficaram 5 anos sem nascer pelo nenhum. Então, assim, a gente coloca como semi-definitiva por esse fator. Ele retorna com o tempo, mas é bem individual de cada pessoa.
Tem fatores hormonais inclusos, problema de ovário policístico, tireoide, algum déficit de vitamina. Então, tudo isso vai influenciar no resultado. Tudo depende da pessoa também, né, Tudo Laila? depende do organismo da pessoa, exatamente. A depilação a LED, ela clareia mesmo a pele? Muitas pessoas devem estar nessa dúvida, né? Se realmente clareia a pele ou não. A depilação definitiva clareia a pele, né? O que a gente pode avaliar é o que causa esse escurecimento na pele, porque tem diversos fatores na parte do escurecimento, né? Às vezes, o uso prolongado de Presto-Barba faz com que essa pele tenha um processo maior de produção de melanina, né? Que é o que faz com que a pele fique mais escurecida. Quando a gente está falando, por exemplo, em relação da área interna da coxa, às vezes a pessoa é um pouco mais gordinha e tem ali o processo de passar uma pele na outra. Isso também faz com que a pele, ela escureça. Então, sim, a pele, ela vai clarear um pouco mais. Quando você falou em relação ao Presto Barba, acredito que muitos Presto Barbas, né, de várias empresas, ali tem a lâmina e embaixo tem aquele um negocinho, não dá para, não sei o nome científico daquilo, né, que não sei se é um produto químico. Aquilo ali interferia também, Laila? Sim, com certeza, porque tem pacientes, por exemplo, que têm irritação por conta daquele produto, né? E quando você utiliza o Presto Barba, você tira também uma camada da sua pele. E isso faz com que você fique exposto, né, a agentes externos, né? Proliferação de bactérias. E daí também vem a foliculite, que é a inflamação, né, do pelo. Quando você falou, né, que o Presto Barba tira a camada, às vezes a gente nem percebe que está tirando essa camada da pele, né? Mas é uma camada, talvez ela seja tão sensível que atrapalha nisso também, né, Laila? Justamente, mas é uma camada muito importante para a pele porque ela protege a gente de agentes externos. Que é o mais importante, né? Com certeza. Principalmente. Ontem mesmo aconteceu quase um acidente aqui na minha pele, na minha testa, né? Para quem, ainda bem que eu não estou saindo aí no Instagram, que senão todo mundo ia ficar preocupado. Na verdade foi um pequeno incidente dentro de casa mesmo, né? Coisa de criança, mas tá tudo ok, tá tudo resolvido. Mas é isso, por isso que eu tenho que colocar o band-aid aqui, por conta que senão a pele ela fica muito sensível a agentes externos, né? Por conta de qualquer cortezinho na pele já ocasiona isso mesmo, né? Quando você falou, Laila, sobre a foliculite, a depilação resolve? A depilação, ela, digamos que é o único meio para poder, digamos, cessar a foliculite. Um exemplo que eu vou citar, eu já tive pacientes que foi me encaminhado por dermatologistas, justamente pelo fato de que os procedimentos dermatológicos, na maioria das vezes, não conseguem cessar totalmente a foliculite. Então, assim, o que é que causa a foliculite? O pelo, ele não consegue romper a barreira da pele para poder ir para o meio externo. Então, ele fica ali acumulando lá dentro. A depilação vem justamente por isso. Como a gente mata o pelo da raiz, o pelo ele não vai mais estar ali para fazer aquele processo, certo? Então, assim, a depilação, ela, digamos que é o único método para quem tem uma foliculite de um grau mais elevado, para poder conseguir fazer o tratamento e ter um resultado bem mais satisfatório. Então ela é mais do que indicada para pessoas assim, não é isso? Isso, exatamente. Pessoas que têm foliculite, têm bastante coceira, ardência, vermelhidão após a depilação, tanto com cera quanto com a lâmina, o método mais eficaz para poder eliminar a foliculite é a depilação. E, consequentemente, quem tem foliculite acaba ficando com a área muito manchada, acaba fazendo uma hiperpigmentação muito grande na região. Está com Laila Fernandes e Tamires Santos sobre depilação definitiva a LED. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre se resolvia a foliculite. Aí muitas pessoas vão ficar naquela dúvida, né? Se o tratamento com depilação a LED ele faz mal ou não. A gente estava até falando aqui em off, porque quase tudo que é novo, aquelas pessoas têm aquela dúvida, né? Sim. Será que vale a pena? Será que vai trazer algum mal? Por mais que hoje em dia muitas pessoas dizem assim, tal coisa é bom para a saúde em um ponto, mas pode atrapalhar em outro, né? Você faz um procedimento hoje, parece que está ótimo, mas pode trazer alguma causa, alguma consequência, posteriormente, em outro problema de saúde, talvez, assim. Então, as pessoas ficam naquela dúvida, a depilação a LED faz mal ou não?
Não, a depilação a LED não faz mal, né? Até porque a gente utiliza aparelhos que passam por testes, né? E são muito seguros em relação ao procedimento. Nós trabalhamos com a máquina da Dox. O aparelho que a gente utiliza é da marca da Dox, o Roloniac. Ele é uma máquina que faz parte de uma das melhores linhas de aparelhos de estética do mercado. Além dos fatores de segurança para todos os fototipos, o sistema de resfriamento, a gente tem uma segurança muito grande com o aparelho também, com a questão de calibração da máquina, fazer manutenção. A gente tem um certificado, recebe da empresa, tudo bonitinho. Então, assim, a máquina, ela é, sim, 100% confiável. É uma máquina que está sempre em teste, sempre verificando o nível de qualidade. Então, não causa nenhum mal para a saúde da pessoa. Por conta desse equipamento, então, não tem nenhuma possibilidade da pessoa ter câncer de pele? Não, não tem nenhuma possibilidade. O feixe de luz emitido pela máquina, ele é superficial, ele é a nível de folículo piloso, que é o pelo. Ele não tem profundidade suficiente para atingir as outras extremidades da pele e gerar algum dano no tecido. Então, 100% seguro. 100% seguro. Muito bem. Vou perguntar qual é o público que pode. E aí, quando eu falo em público, eu já aviso mais uma vez, né? Já tem algumas pessoas que participaram aqui. Para você que ainda não participou, pois as meninas vão sortear 3 presentes, que eu digo que isso é um presente, na verdade, né? Para você que está aí, tem aniversariante, né? Dê um presente desse para alguém especial. Elas vão sortear no final do programa. Então, você que está participando no Instagram e também no WhatsApp da Macabros FM, eu estou aguardando, estou olhando aqui para depois a gente fazer o sorteio. E aí eu queria perguntar para vocês sobre o público que é indicado para fazer esse procedimento. Muitas pessoas vão ficar na dúvida. Grávidas podem fazer a depilação, idosos podem fazer. A depilação é indicada mais para mulheres ou homens também pode fazer. Eu queria que vocês explicassem. A depilação definitiva pode ser feita tanto em homem quanto em mulher, idoso, né? A única que a gente não indica é crianças, né? Porque não vejo necessidade. Mas a partir de um certo momento em que a pessoa se incomodar e querer retirar o pelo, não há contraindicação. Que é o mais importante, né? Isso. A questão dos idosos, a gente sempre faz uma avaliação antes. Por quê? Doenças de pele, por exemplo, às vezes a pessoa tem alguma doença crônica, então tudo isso são fatores que a gente vai analisar nessa avaliação, vai coletar histórico familiar, antecedentes de doenças, então tudo envolve algo maior. Então a gente precisa fazer uma avaliação, a gente sempre pede para fazer uma avaliação antes, para coletar algumas informações importantes. Então todos os públicos podem fazer, porém a gente faz a avaliação antes, se tiver indicação, a gente já encaminha para poder fazer a sessão. Se não, a gente já informa. Adolescentes, a gente recomenda que seja feito a primeira sessão, mulheres após a primeira menarca, que as questões hormonais já começam a fazer interferência, e os homens a partir do momento em que começar a surgir a barba, porque aí os fatores hormonais começam a entrar como contribuintes também. Antes disso, a gente não recomenda iniciar o processo de depilação. Tirando esse público, se tiver alguma recomendação médica ou alguma outra recomendação, pode ser feito ou não? Em relação à recomendação médica, só se a paciente ele tiver algum problema de pele, né? Ou fazendo um tratamento em outra área de saúde. Aí a gente não recomenda, né? Então, esses pacientes que tiver esse problema, ele vai ter que trazer um documento com que o médico dele autorize a realizar o procedimento. Eu queria que vocês complementassem, porque tem gente que está na dúvida aqui. A depilação a laser, ela pode ser feita em peles negras e pessoas loiras também, não tem problema? Se pode. E esse método, ele deixa a pele escura? Sim. A depilação definitiva pode ser feita em peles negras, né? Antigamente, os aparelhos mais antigos era bastante arriscado. Por quê? O que acontece? O LED ele é feito para ser atraído pela melanina, né? Pela cor do pelo. E em pessoas com fototipo mais alto, a pele contém grande concentração de melanina e isso dificultava a ação do laser.
Porém, o equipamento que a gente utiliza, que é mais moderno, a gente consegue regular o comprimento e a intensidade da luz, né? E dessa forma permite que o tratamento seja mais eficiente e mais seguro para pacientes com pele mais negra. Muito bem. Queria complementar também, você pode falar? Respondendo a sua pergunta, João, pelos claros, ruivos e loiros, o maquinário ele não alcança esse tipo de folículo. Justamente pela associação com a melanina, esses pelos ele tem uma quantidade bem reduzida, então a máquina ela não é favorável a essa tonalidade de pelo. Porém, todas as outras pigmentações, todos os outros tons de pelo, a gente consegue sim captar. Muito bem. Esse método de depilação, ele queima a pele? Muitas pessoas devem estar naquela dúvida também, né? Se deixa a pele escura, aí muita gente ficou nessa dúvida. E queima a pele ou não? O método, ele corre sim o risco de queimadura. Porém, se a pessoa aplicar algum produto químico na região e não for informado para a gente. Então, o risco maior de queimadura vem por conta da questão, se tiver algum produto na área, não for informado ou não for removido antes, corre sim o risco de queimadura. Então, a gente sempre pergunta, passou hidratante, passou algum produto, utilizou desodorante? Então, a gente sempre pergunta antes para poder remover e não ter nenhuma intercorrência futuramente. Como você falou no bloco anterior, produto químico também, né? Isso, porque todos os produtos que não sejam naturais da pele, ele corre o risco de fazer alguma reação química, diferença de pH também. Então, por isso, a gente recomenda não utilizar nada na região. Aí você, profissional, pergunta para o paciente, né, se o paciente tinha usado isso ou não. Agora, quando é ao contrário, quando o paciente chega lá para fazer a sessão, quais são as maiores dúvidas dos pacientes? A pergunta campeã é a dor. A primeira pergunta é se dói. É muito relativo de cada pessoa. Tem gente que é bem sensível, tem gente que é mais resistente. Então, a gente tenta adequar de forma que a pessoa não sinta tanto desconforto e a sessão também é extremamente rápida. A segunda pergunta é: em quanto tempo eu vou ficar livre do pelo? Olha, o que eu posso dizer é que na primeira sessão a pessoa ela já toma aquele susto. Por quê? Porque você já vai ver um resultado, né? Vai ver os seus pelos após 8 dias do procedimento realizado caindo, né? Mas é normal também que ele retorne, porque o nosso organismo ele se regenera. Então, a gente precisa de 8 até 10 sessões, né? Variando de acordo a evolução da paciente para a gente finalizar com todo o procedimento. Então, tudo depende da pessoa, né? Sim, com certeza. Tudo depende da forma em que o organismo ele vai reagir com aquele procedimento. Tem pacientes que com 6 sessões já não nascem mais, né? E tem pacientes que chegam até 10 sessões. Então, eu não posso dizer para a paciente que com 6 sessões você vai conseguir. Não, isso a gente vai avaliando a cada sessão a evolução dela e vai fazendo a indicação dos dias que ela vai fazer a depilação. Então, vai ter pacientes que a gente vai fazer a cada 30 dias, vai ter paciente que a gente vai fazer a cada 40 dias, né? Então, isso vai muito à evolução da paciente. E mais outras perguntas que as pessoas, os pacientes têm aquela dúvida? Outra pergunta campeã é: com quanto tempo eu volto a fazer a sessão após finalizar o tratamento? É muito individual de cada pessoa. Vai da necessidade. Com o tempo, o pelo ele vai retornando, mas ele não volta na mesma proporção de antes. Ele volta mais fino, mais espaçado. Então, quando a pessoa sentir a necessidade que a quantidade de pelo que está retornando passou a incomodar, aí é recomendado fazer a aplicação da manutenção, que a gente chama, que é a sessão onde a gente aplica apenas no local onde está nascendo. Por quê? O local onde não está nascendo, se a gente ficar insistindo em fazer a aplicação do maquinário, pode ter o efeito rebote, que é retornar, ativar o folículo que a gente já desativou. Então, a gente só aplica no local onde está nascendo. Inclusive, essa seria a próxima pergunta, né, que eu ia falar para vocês, né, quantas seriam as necessárias as sessões, e o ouvinte também perguntou aqui, o ouvinte perguntou quantas sessões eu terminaria o procedimento. É muito relativo, né, por isso que vocês têm que avaliar cada paciente. Sim.
Isso sim. Um fator muito importante também é que quanto mais escuro o pelo, por conta do fator da melanina, o resultado é melhor. E quanto mais grosso também, o resultado é melhor, porque o pelo grosso, ele tem mais espaço para armazenar o feixe de luz. Então, armazenando mais luz, você tem uma resposta mais rápida. E qual é o intervalo entre uma sessão e outra? Acredito que é uma grande dúvida também da maioria dos pacientes, né? O intervalo. Eu chego hoje, volto aqui quando? Essa é a grande dúvida de muitas pessoas. Da primeira sessão à segunda sessão, 30 dias. E de acordo às sessões que ele vai fazendo, a gente vai fazendo a avaliação, né? E vai passando para o paciente, olha, você vai voltar aqui a cada 40 dias. Hoje a gente está fazendo a cada 30 dias, né? Então, vai muito de acordo à resposta que o organismo do paciente apresentar. E a sessão, em média, ela dura quanto tempo? Varia também o local que o paciente for fazer, né? Hoje em dia, a axilas, a gente gasta em média de 10 minutos para realizar todo o procedimento, né? Mas se a gente for falar na área de perna, que é uma área muito extensa, a gente gasta em torno de 30 a 40 minutos para realizar. Isso na primeira sessão e a partir da segunda possivelmente é menos tempo? Não, o tempo vai ser sempre o mesmo, porque o aparelho e a forma que a gente faz é sempre a mesma, né? Não existe nenhuma contraindicação, então, fazer a depilação a leite. Não existe. A não ser que a paciente apresente algum problema de saúde que faça com que ela não possa realizar o procedimento, né? Mas E aí isso, você... desculpa. Sim. Isso a gente vai verificar na consulta, né? A gente, antes de fazer o procedimento, a gente realiza uma consulta, pega todos os dados do paciente e verifica se ele está apto para realizar o procedimento ou não. Se alguma coisa que ele apresentar ali não bater com o procedimento, aí vocês indicam eles ele a não fazer. Isso. A não fazer o procedimento. Procurar, às vezes, o médico, um dermatologista, para tratar aquele problema que ele está, para depois retornar para a gente, né, com um documento liberado pelo médico que ele possa realizar o procedimento. Muito bem, tudo de forma legalzinha mesmo. Sim. Inclusive, parabéns. Meninas, eu queria que vocês esclarecessem, porque muitas pessoas fazem depilação com cera. Quem se depila com cera pode fazer também a depilação definitiva? Quem se depila com cera não pode fazer a depilação. No caso da pessoa que finalizar recentemente a sessão com a cera, a gente precisa de um intervalo de 30 dias para poder realizar a sessão de depilação a LED. Por que a gente precisa esperar esse tempo? O nosso pelo, ele tem fases e nunca os pelos estão sempre na mesma fase, eles estão em fases diferentes. Então, a gente precisa que todos os pelos nasçam novamente para a gente conseguir fazer a aplicação do LED. Antes da sessão é feita uma depilação em casa com a gilete, a lâmina, para poder deixar o pelo bem rente à raiz. Então, a gente precisa da raiz do pelo na pele para poder fazer o armazenamento do feixe de luz. Então, como a cera tira da raiz, não tem ação nesse pelo se a gente fizer a aplicação logo após a depilação à cera. Então, a pessoa precisa esperar mais ou menos 30 dias para poder fazer a aplicação a LED. Muito bem, então tem esse tempo ainda para a pessoa se adaptar. Lembrando, né, que a pessoa faz o procedimento com vocês. Vocês indicam cosméticos? Sim, a gente indica, na parte de depilação a LED, a gente vai indicar a pomada, né, para poder aliviar o processo de vermelhidão da pele, que às vezes fica, né, e também como processo de hidratação. E em relação aos outros procedimentos, que é os procedimentos faciais que a gente também faz, que é a revitalização facial, limpeza de pele, tratamento de acne, melasma, isso a gente vai fazer uma avaliação, a gente faz uma consulta com o paciente, avalia a pele do paciente e de acordo com a necessidade dele, a gente indica os produtos específicos. Inclusive, vocês trabalham com produtos cosméticos também, não é isso, meninas? Vocês estavam falando aqui antes. Como é trabalhar com a questão dos cosméticos e também trabalhar com a depilação definitiva?
A parte dos cosméticos é bem interessante, porque a gente consegue visualizar, na verdade, na avaliação, a necessidade da pele de cada pessoa. Então, como a gente já conhece a linha dos cosméticos, a gente sabe os ativos que contém ali, qual é melhor para cada pele, qual o tipo de pele da pessoa. Então, trabalhar vinculado a cosméticos é muito interessante pela questão de montar um home care específico para a pessoa. E o paciente ele já sai de lá sabendo todo o processo que ele tem que fazer diariamente, já com o produto disponível. Que é o mais interessante também, né? Sim. Agora, muitas pessoas vão ficar naquela dúvida, né? Onde é o atendimento de vocês? Quais dias e horários? Nós estamos atendendo na Clínica IRM, em parceria com a Clínica IRM. Nossa próxima data vai ser amanhã, dia 18, a partir das 7 horas da manhã. Atendemos das 7 da manhã às 19 horas. Então, amanhã até às 19 horas. Até às 19 horas. E a gente vai fazer um sorteio aqui no final. E as pessoas que não ganharam o sorteio, eu vou dar uma consulta gratuita. Né? Vou fazer a avaliação Muito da pele da bem. paciente e fazer a indicação dos produtos necessários. Basta ela falar que ouviu a entrevista ao vivo. E entrar É em uma coisa contato que conosco para agendar o seu horário. Muito bem, então todo mundo vai ser contemplado, né? Na verdade, não vai ser só as pessoas aqui, não. Todo mundo vai ser contemplado, né? Muito Sim. bem, muito bem. Podemos fazer o sorteio, então? Vamos lá, todo mundo participou. Foram 15 pessoas que participaram. Foram 15 pessoas que participaram. Ah, tem uma participação aqui agora. Vou colocar também ela aqui. Número 16, inclusive. Já chegou mais outra participação. Todo mundo está querendo participar, hein? Já em cima da hora, não. Mas eu coloco sim a participação dela. A penúltima participação é de Mazinha, lá do Castanhão. Teve uma participação aqui agora, perguntando o valor da consulta, da sessão, na verdade. Vocês poderiam falar? Os valores, eles variam bastante de cada área, mas nós trabalhamos também com combos especiais. Áreas como axila, virilha, que são mais procuradas, a gente faz um combo especial e a junção de áreas que não estejam dentro do combo também a gente consegue dar o desconto para a pessoa. Queria que você explicasse como é essa revitalização de pele para o ouvinte que foi contemplado e para quem também se interessar em fazer também. Qual é a revitalização de pele da forma como vocês fazem? O processo de revitalização, a gente faz uma limpeza mais profunda da pele, sem gerar descamação, usa produtos profissionais, uma linha profissional exclusiva para esteticistas, para fazer uma hidratação mais profunda, utilizar sérums, cosméticos que façam com que a pele ela se regenere, ela trabalhe melhor, para receber os produtos. Quem usa muita maquiagem mesmo é muito indicado fazer a revitalização, porque faz muito acúmulo de resíduos na pele. Então, a revitalização ela entra como uma limpeza mais profunda da pele e uma hidratação mais profissional. Inclusive, os ganhadores da revitalização, se quiser realizar amanhã, pode já entrar em contato com a gente consegue fazer já a sessão de revitalização amanhã. Muito bem. Para entrar em contato com vocês, pode dizer como é que faz? Através do Instagram, tá? Se vocês quiserem entrar em contato através do Instagram. Se quiser chamar no Facebook também, a gente tem uma página no Facebook. E o nosso WhatsApp... Tá procurando? Pode ficar tranquila. Pode procurar. O nosso WhatsApp, ele não é um número da Vivo, tá, gente? É um número da Oi, mas a gente consegue responder às demandas do WhatsApp e ligação normalmente, viu? Telefone para contato 77988647542. E a limpeza de pele, como é o procedimento? A limpeza de pele, a gente remove toda a sujidade da pele, né? Faz um processo de esfoliação e no final da limpeza a gente devolve os nutrientes que aquela pele precisa, né? Com os cosméticos que a gente utiliza. Muito bem, e a gente finalizando a nossa entrevista hoje aqui, Depilação Definitiva Lady com Tamires Santos e Laila Fernandes, a gente agradece muito, né, por vocês virem aqui dar esses esclarecimentos. Muito boa entrevista, esclarecedora.
É algo novo para muita gente, mas como vocês explicaram muito bem, é 100% seguro, importantíssimo, o equipamento também é muito bom, isso que é o interessante. E tem aqui Macaúbas, na Clínica IRM, as pessoas podem procurar em frente a Macaúbas FM, inclusive. Vocês já deram todas as dicas e também já presentearam os nossos ouvintes também, o que é mais importante também. A gente agradece, né, a parceria e por vir aqui falar com os nossos ouvintes. E eu deixo o espaço para as considerações finais de vocês. Boa sorte no trabalho de vocês e sempre vão ser bem-vindas aqui para falar sobre temas como esse. Muito obrigada. A gente agradece muito, muito mesmo a Macaúbas FM por dar essa oportunidade para a gente levar a mais pessoas essa informação. Tem muita gente que não tem conhecimento sobre a depilação, não sabe a importância, não sabe o custo-benefício que é. Então, a gente conseguir levar a mais pessoas e de explicar também, né? Tirar todas as dúvidas é muito importante. E se surgir futuramente alguma dúvida, eles podem entrar em contato com a gente pelo Instagram ou pelo WhatsApp que a gente responde também. Muito obrigada, né? Agradeço muito a oportunidade que vocês deram para a gente, né? Passar as informações aqui dos procedimentos que a gente realiza na IRM. E ficamos também à disposição, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, tem o nosso telefone para contato. A gente vai estar atendendo amanhã na IRM. E então, é só vocês procurarem a gente.